Amigos e amigas, irmãos e irmãs do blog Repórter Paulo Maciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Olha, edição da segunda-feira do Web Jornal do Paulo Maciel, hoje dia 28 de maio de 2018. Edição da segunda-feira para você que acessa os sites repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Vamos às notícias então desta segunda-feira de frio em Colatina, com alguma cerração na cidade. Segunda, 28 de maio. Olha, vamos à cotação do café no fechamento dos negócios na última sexta-feira, para você começar a semana sabendo os preços dos produtos agrícolas, especificamente o café. O Arábica tipo 6, R$ 430, Arábica 7, R$ 402, o Conilon 7, R$ 320 a saca. Preços de fechamento dos negócios na última sexta-feira no mercado atacadista aqui no Espírito Santo. A saca de 60 quilos do café, Arábica 6, R$ 430, Arábica 7, R$ 402, Conilon 7, 320. E o frio já chegou. Eu falei que o frio aqui em Colatina está, atípico, principalmente porque não estamos na estação do inverno ainda. O inverno começa em junho e faltam muitos dias ainda para o inverno. E já estamos sentindo frio em Colatina. Colatina, que é uma cidade tipicamente de verão, uma cidade de temperaturas altas, e tem esfriado. Para os padrões do povo colatinense, já é um frio, Já é um frio que pela madrugada, inclusive, chega bem forte. E estamos hoje até com alguma cerração na cidade. E eu quero dizer que esse frio não é só uma característica nessa época de Colatina, mas em todo o país se verifica esse frio, em quase todo o país, Já há mortes, inclusive, em São Paulo, Moradores de rua, pelo menos 2 moradores de rua teriam morrido de frio em São Paulo, a maior cidade do país, onde há uma imensidade de pessoas que vivem perambulando pelas ruas, são pessoas chamadas em situação de rua. Então, há 2 mortes em São Paulo, nós até já divulgamos aqui. Depois foi divulgado também que no interior, em São José do Rio Preto, também teria havido, mas há que ser confirmado ainda, pela perícia, no caso da verificação do laudo da morte dessas pessoas. Mas 2 praticamente morreram em consequência do frio nas ruas em São Paulo. Deixa eu ver aqui, vamos falar também sobre os brasileiros que vivem sem estudar e sem trabalhar. Não que não tenha trabalho ou não tenha estudo, mas que optaram por isso. Pois é, são mais de 11 milhões de brasileiros nem. Você já ouviu falar de brasileiro nem? Pois é, uma realidade aqui no nosso país, não só no nosso país, existem outros países também. Mas no Brasil são mais de 11 milhões de jovens e não são pobrezinhos não, nem todos são, são dependentes dos pais. 11 milhões de nem no Brasil, nem estudam, nem trabalham. A idade é de 15 a 29 anos. Quer dizer, houve uma acomodação, e a cultura brasileira é super protetora, protege-se o filho, protege-se a filha. Nos Estados Unidos, eu até publiquei há pouco tempo aqui, depois que um filho de 30 anos de idade não queria sair de casa, os pais entraram na justiça. Aconteceu isso nos Estados Unidos, Um filho de 30 anos, os pais pediam insistentemente para que ele deixasse a casa, fosse seguir o seu caminho, ele não saía, os pais entraram na justiça nos Estados Unidos. Eu também já noticiei isso aqui, E a justiça deu ganho de causa aos pais. Quer dizer, o filho tinha que sair mesmo de casa com 30 anos. E ele até falou que iria recorrer da medida. O filho de 30 anos disse que iria recorrer porque achava que devia
permanecer na casa dos pais. Bem, muitos brasileiros vivem nessa situação, como eu já disse aqui, são 11 milhões de brasileiros jovens, né, na faixa de 15 a 29 anos, que são considerados nem estudam, nem trabalham, ficam no bem bom, na aba do pai, na aba da mãe, né, no ócio. Quer dizer, é uma situação meio difícil, né, porque eles não produzem, não ajudam no orçamento doméstico, e há pais que às vezes têm condições e dão esse abrigo. Outros não têm, né, e fica um aperto danado, né? Gente, não é fácil, né? Não é fácil. Vamos falar de outro assunto? Vamos falar da seleção brasileira. A seleção brasileira já chegou à Europa, hein? Viajou para Londres ontem, onde fará amistosos visando a Copa do Mundo. O técnico Tite, ele comanda a seleção brasileira, né? Na Inglaterra, o Brasil então vai fazer amistosos, treinamentos, se preparando para ir para a Rússia, onde será a Copa do Mundo. Eu gostei de ver o Alisson da Roma, é o nosso goleiro, né? O Alisson da Roma será o goleiro titular da seleção brasileira. Ele falou à imprensa sobre sua expectativa. Vamos ver, né? O Alisson, então, da Roma será o nosso goleiro titular. Não estava prevista uma entrevista do craque Neymar, mas ele acabou falando também, né? Também falou à imprensa e disse que quer estar 100% até a estreia do Brasil na Copa. Ele vem de uma contusão, de uma lesão, né? Veio para o Brasil para tratar essa lesão após deixar o PSG lá na França, né? Veio para cá para se tratar, e depois dessa lesão ele está na seleção, né? Está na seleção agora, mas tem que passar por um período aí de readaptação ao jogo de futebol. Bem, vamos mais aqui ainda na área do futebol. Brasileirão, meu Flamengo está liderando novamente a competição. Alô, meu amigo José de Almeida, meu colega radialista, né? Eu sou Flamengo, ele também é Flamengo, flamenguistas, mas nós não somos fanáticos não, tá? Nós respeitamos todos os outros torcedores e os outros clubes, mas nós temos que nos alegrar, né, Zé de Almeida? Temos que nos alegrar. O Flamengo está liderando o Campeonato Brasileiro depois da 7ª rodada da competição. O Flamengo derrotou o Atlético Mineiro no último sábado por 1-0. Ainda nos times do Rio, o Botafogo empatou com o Vitória em 1-1. Então houve empate de 1-1 entre Botafogo e Vitória. Já o Vasco, meu querido Jaime Rosa, aqui é um comerciante. Jaime Rosa é meu amigo, ele é vascaíno. Então, olha, Jaime, não tá bom para o Vasco, hein? O Vasco perdeu de goleada para o Bahia. É isso! O Bahia fez 3-0 no Vasco, nesta 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, Bahia goleou o Vasco 3-0. O Palmeiras é o meu segundo time. O Palmeiras é o meu segundo time. O primeiro é o Flamengo, o segundo time é o Palmeiras em São Paulo. E o Palmeiras perdeu também. Não só o Vasco perdeu, mas o Palmeiras também perdeu. O Palmeiras perdeu para o Sport por 3-2. Já o Fluminense, outro clube do Rio de Janeiro, aqui na região nós temos muitos torcedores de clubes cariocas. O Fluminense venceu a Chape, o Fluminense venceu a Chapecoense por 3-1 e agora é vice-líder. Então o Campeonato Brasileiro, após a 7ª rodada, está assim, Fla-Flu. Primeiro e segundo lugar. É o vice-líder, o Fluminense. A rodada do Brasileirão, a 7ª rodada, deixou o Fla-Flu nas primeiras posições, não é isso? Flamengo em primeiro, o Fluminense é o segundo vice-líder. Olha, notícia que está nos jornais hoje. Em Colatina foi preso um policial militar por estupro de menina. O PM foi o mesmo encontrado com atos de masturbação em frente, próximo a uma escola em Vitória, há alguns dias atrás. Então, esse policial militar foi preso por abuso
de uma criança de 11 anos, não é? Então é a notícia que está nos jornais, se você quiser saber mais alguma coisa, né? Isso aconteceu em Colatina, esse crime, né? E a acusação desse crime foi em Colatina, e você, querendo mais informações, tem que procurar ler os jornais de hoje, jornais impressos de hoje, para se inteirar melhor. Vamos a mais aqui, mais notícia agora. Vamos falar sobre a greve dos caminhoneiros, o movimento de protesto dos caminhoneiros. Olha, repercute no mundo, em vários jornais impressos, em vários órgãos também da mídia eletrônica. A greve dos caminhoneiros aqui no Brasil repercute no mundo. Alguns jornais falam que o brasileiro não está acostumado com a política de mercado, porque a Petrobras ela começou a adotar uma política de mercado, né, para que o preço seja real, de acordo com a cotação do petróleo no mercado internacional, mas isso aí fez com que os combustíveis subissem até diariamente, de acordo com a cotação. Então subia lá, subia aqui, subia lá, subia aqui, descia aqui, mas só que não foi um preço caindo muito não, estava mais subindo do que caindo. Então ficou uma situação difícil e resultou aí nesse movimento dos caminhoneiros. Então, além disso, a desvalorização do real frente ao dólar foi outro problema para o brasileiro. O dólar começou a se valorizar e o real desvalorizar. Foi outro problema, então, enfrentado pelo brasileiro nesse período. E os postos já começaram a receber combustíveis, os postos aqui no país, mas eles estão, os carros-tanque estão sendo escoltados por forças de segurança, pela Polícia Militar, pelas Forças Armadas, Polícia Rodoviária Federal. Bem, tem lá, cada governo vai ter, cada governo do estado, no caso, tem a ação do governo federal, tem a ação do governo estadual também. Então, cada governo do estado tem sua política aí de segurança aos caminhões-tanque para o transporte do combustível. Em alguns locais aí, a gasolina sendo vendida a R$4, com mais de 4, nós temos que esperar para ver como é que vai ser o movimento aí. 300 fuzileiros navais foram para o Porto de Santos. Isso aqui é uma questão estratégica do país. O Porto de Santos é o maior porto do nosso país, de exportação e importação. 300 fuzileiros navais, que são homens da Marinha, das Forças Armadas, foram para o Porto de Santos tentar garantir embarques e desembarques, mas os caminhoneiros permanecem em greve na Baixada Santista. Eles, inclusive, houve carreatas de apoio a caminhoneiros, mas não há bloqueio nas estradas. Há bloqueio sim nos terminais de carga. Os caminhoneiros, os líderes desse movimento não estão deixando os caminhões entrarem nos terminais de carga para abastecer, para receber a carga. Então é um problema lá no Porto de Santos. Eu repito, é o mais importante porto do nosso país. É um problema para ser resolvido, e vamos ver se os 300 homens das Forças Armadas vão conseguir resolver o problema no Porto de Santos. As lideranças do movimento lá mandaram proibir o acesso aos terminais. Lideranças do movimento grevista proibiram o acesso, querem proibir o acesso aos terminais, estão proibindo lá, mas as Forças Armadas estão chegando ao Porto de Santos e vamos ver o que vai acontecer, né? As medidas aí, houve um acordo, inclusive, um acordo com o governo federal e representantes dos caminhoneiros. Isso aconteceu no domingo, um novo acordo. Por esse acordo haveria uma redução, haverá, né, no caso, a partir de hoje, uma redução de 46 centavos no preço do óleo diesel. Então, redução no preço do óleo diesel de 46 centavos a partir desse acordo que foi celebrado entre o governo federal e lideranças dos caminhoneiros ontem no domingo. Agora, esse novo acordo, nem todos os caminhoneiros estão de acordo, estão cumprindo esse acordo.
né? Então é um problema, mais um problema aí. Então há caminhoneiros, grupos que não é um grupo homogêneo com o mesmo pensamento, né? São caminhoneiros de todo o país, tem infiltração política no meio também, então não há um pensamento único. Então, por isso, não está havendo a desmobilização total daqueles pontos de bloqueio nos acostamentos, nos pátios. É uma situação ainda complicada. Vamos esperar a segunda-feira para ver como é que vai evoluir esse movimento após um novo acordo do governo com lideranças, fazendo com que o óleo diesel caia 46 centavos por litro. Então foram cortados impostos por um período e vamos esperar realmente para ver se haverá adesão ao acordo, mas pelas primeiras horas da manhã não houve adesão total a esse acordo por alguns grupos de caminhoneiros. Agora, 80 postos de gasolina foram abastecidos aqui no Espírito Santo. 80 postos entre ontem e hoje, 80 postos abastecidos, porque, como eu já disse, os carros tanque, os caminhões tanque, estão sendo escoltados pelas forças de segurança para levar o combustível até os postos de gasolina. Então os postos estão recebendo combustível, ainda que de forma não normal, né? Quanto à situação de ônibus em São Paulo, por exemplo, em São Paulo 60% a 80% dos ônibus devem circular. Então haverá uma queda na frota de 20% a 40%, mas 60% a 80% dos ônibus em São Paulo, eu falo São Paulo porque é a maior capital do país e pela capital de São Paulo a gente tem uma noção do que vai acontecer no restante do país. E então 60% a 80% da frota deve circular em São Paulo, segundo a SPT Trans, que comanda o transporte público. O terminal de Santo Amaro, um grande terminal em São Paulo, já tinha movimento nas primeiras horas da manhã de hoje, às 5 horas, 5h30, já tinha movimento de ônibus. Agora, em algumas cidades, em São Paulo e outras cidades, cirurgias eletivas, aquelas que não são de urgência, estamos falando agora da área de saúde, cirurgias eletivas, as que não são de urgência, estão suspensas nesta segunda-feira. Então muita gente às vezes tinha uma cirurgia eletiva marcada para esta segunda-feira. Em São Paulo não vai acontecer essa cirurgia porque ela não é de urgência e, no caso aí excepcional, com o movimento dos caminhoneiros, não vai ser possível em São Paulo e algumas outras cidades. As pessoas agora vão ter que se informar, vão ter que ligar, quem tem problema de cirurgia para fazer, algum ato público na área de saúde, tem que se informar. Tem que se informar porque há informações desencontradas e cada cidade vai adotar a sua medida, cada estado adota a sua medida. Mas essa informação aqui foi passada hoje de que em São Paulo essas cirurgias eletivas não serão realizadas hoje, somente as de urgência nesta segunda-feira. Deixa eu ver aqui, estado de alerta em Niterói. Niterói, o prefeito decretou estado de alerta. Pois como eu já disse, caminhões tanque estão sendo escoltados pelas forças de segurança. E no Rio de Janeiro também chegaram caminhões tanque com combustível nos postos escoltados, mas na capital, Niterói, que é uma cidade, não sei, para quem não conhece o Rio, é uma cidade que fica próxima à capital do Rio de Janeiro, né? A cidade maravilhosa. Niterói, as pessoas para irem de Niterói do Rio de Janeiro normalmente vão pela barca Rio-Niterói. Em Niterói foi decretado estado de alerta pelo prefeito. Os ônibus circulam com frota reduzida. Em todos os locais praticamente os ônibus estão circulando, né? Mas a frota é reduzida. Região metropolitana de Belo Horizonte, em cumprimento a decreto, a Força Nacional foi retirar caminhões dos acostamentos. Então, pelo decreto federal, não pode o caminhão ficar no acostamento. Então, em Belo Horizonte, eles saíram tranquilamente, pelo que foi informado,
forças de segurança, Força Nacional foi lá retirar em Belo Horizonte, na região metropolitana, e os caminhoneiros saíram do acostamento, foram para os pátios, né? Existem pátios, áreas livres, onde eles foram fazer o seu bloqueio. Bem, são algumas informações que eu passo aqui para vocês. Foi assinado então um novo acordo de lideranças dos caminhoneiros com o governo federal na noite de ontem, a fim de terminar a greve. E por esse acordo, uma medida especial é essa, de redução de 46 centavos no litro do óleo diesel. E os postos estão sendo abastecidos com a escolta das forças de segurança pública. Aí entram agentes de segurança pública, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, as Forças Armadas estão atuando, e nós não temos assim uma previsão 100% do que vai acontecer hoje. Mas é esperar, né? Como eu disse na edição de ontem, é esperar o bom senso e que a população não seja ainda mais prejudicada. Para você do blog repórter paulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. É o web jornal do Paulo Maciel, nesta segunda-feira, 28 de maio de 2018.